Oi. Só um minutinho, peraí. Deixa eu só um minuto. Bom, pessoal, a partir de agora, a partir desse momento, eu comecei a gravação da segunda parte da nossa aula de imunologia e imunopatologia médica do dia 16/3/2021, ok? Oi, Bárbara, pode falar. É só, assim, uma perguntinha bem besta, mas em relação à sua prova, assim, você costuma ter uma abordagem contextualizada, mais relacionada... Geralmente o que eu pergunto são questões de mecanismos, de correlações. Eu não vou ficar perguntando qual é o nome da molécula que faz isso, né? Pé de página não faz sentido. Quero que vocês entendam dentro de um contexto. Então, considerando uma infecção microbiana por vírus, o que acontece? Por bactéria, o que acontece? Considerando que é a primeira infecção, o que acontece? Considerando tomar vacina, o que acontece? Então, sempre com exemplos práticos, né? É claro que tem questões que não tem jeito, né? Você não tem, está vendo mecanismos internos da célula, mas tudo dentro de um contexto, tá? Não vou ficar perguntando pé de página, não. É só aquilo que a gente discute aqui em sala de aula, que eu acho que é o relevante para o médico. Beleza, pronto. Tá bom? Então, beleza. Então, nós vamos começar nossa terceira unidade de imunopatologia, que vai falar sobre o processo inflamatório, ok? A outra coisa, gente, rapidinho antes de começar. No Canvas, já está postado para vocês. Tem lá o cronograma, o roteiro, e no terceiro módulo tem lá as videoaulas, tá? Então, eu vou acabar essa aula aqui agora, eu posto para vocês as videoaulas de imunidade inata, que são aquelas que vocês vão precisar de estudar para a prova, tá ok? Então, eu vou postar todas as videoaulas que caem para, né, que são o conteúdo que a gente ministrou até agora, para que vocês possam ter mais um auxílio no estudo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar então agora de processo inflamatório, tá? Nessa primeira parte, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre a introdução do processo inflamatório e sobre os componentes, né? Que estruturas e células vão participar dessa inflamação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de inflamação. E nós temos que diferenciar do conceito de infecção, tá? Então, primeiro, o que é inflamação? Por conceito, é uma reação, é uma resposta complexa que acontece num tecido conjuntivo vascularizado contra uma agressão qualquer, ok? Então, a inflamação é uma reação ou uma resposta do meu corpo contra uma agressão, independente de qual agressão seja. Pode ser física, química, microbiana, não importa. É uma resposta a uma agressão, ok? Essa inflamação acontece em tecidos que contêm vasos sanguíneos. Então, a maior parte do nosso corpo é vascularizada, concorda? Tirando cartilagem e epitélio de revestimento, o restante todo é vascularizado, ok? E o que marca essa inflamação? Ocorrem alterações nos vasos sanguíneos. E essas alterações levam a acúmulo de líquido, que é o plasma, e também de leucócitos no tecido. A gente chama de tecido extravascular, ou seja, no tecido que está fora dos vasos sanguíneos, no conjuntivo aqui, ok? Então, a inflamação é uma resposta a uma agressão e ela é caracterizada por alterações nos vasos sanguíneos que vão permitir a saída e o acúmulo de água e de leucócitos, ok? De plasma e de leucócitos no tecido. Então, se eu fizer uma biópsia no tecido e encontrar um acúmulo de leucócitos e de líquido, estou diante de um processo inflamatório. Tudo bem? O que é infecção? Quem me fala? Seria a resposta inflamatória de micro-organismos? Sim, na verdade, a resposta é sempre inflamação. Você colocou uma coisa aí. Eu entendi. Seria a presença do micro-organismo? Isso. Então, a infecção, Fernanda, é a colonização tecidual por um micro-organismo. Ok? Então, quando eu tenho colonização tecidual por um micro-organismo, ele se instalou no meu corpo, eu estou diante de uma infecção. Tá ok? Então, o que a gente tira de conclusão? Toda infecção não é uma agressão? O micro-organismo entrou no nosso corpo? Então, toda infecção vai gerar uma inflamação, concorda?
toda infecção vai gerar uma inflamação. Mas nem toda inflamação decorre de uma infecção, concorda? Inflamação é uma resposta contra qualquer agressão. Infecção é um tipo de agressão. Então, se infectou, eu vou ter inflamação. Mas se eu torcer o pé, tá? Descendo uma escada, por exemplo, sem cortar, vai infectar? Não, mas vai inflamar. Não, mas vai inflamar. Não infecta porque não cortou, não entrou bactéria. Mas vai inflamar, seu pé vai ficar imenso, dolorido, vermelho, inchado, não é assim? Por que que vai inflamar? Porque houve uma lesão de qual natureza, gente? Qual foi o agressor ali? Torceu o pé descendo o degrau. Qual foi o agressor, agente agressor? A torção. É um agente físico, concorda? Uhum. Físico. Quando você torceu, você esmagou o osso ali, você esmagou o vaso sanguíneo, você estirou tendão, o músculo, não é isso? Você machucou a cartilagem ou estirou um pouco a cápsula sinovial ali. Então você lesou, desgarrou células, né? Você esgarçou ali o conjuntivo. Então você teve uma lesão. E essa lesão física vai induzir um processo inflamatório. Tá ok? Se você queimar na panela, também vai inflamar, concorda? Quando você queima na panela, tem bactéria? Não, está 200 graus a panela, não tem nenhuma bactéria. Você queimou ali, até matou a bactéria da sua pele quando você encostou ali. Mas queimou, necrosou célula, matou célula. Então vai inflamar, ok? Aí é uma agressão térmica, é física também, né? Vamos fazer uma análise do tecido conjuntivo fibroso. Nós vamos recordar o que nós já falamos no início do semestre, mas aqui é muito importante vocês terem claros na mente de vocês o que é um tecido conjuntivo fibroso. Imaginem que estamos todos nós sentados numa sala de aula, tá ok? Lá na PUC. Aliás, vocês não viram a PUC, não, né? Vocês não conheceram o Betinho, não conheceram? Já teve aula prática. Prof. A aula prática. Não teve Alguns aula tiveram, teórica. não. Ah, tá. Então imagina a gente dentro lá do campus de Betim, numa sala de aula, todo mundo assentado numa carteira, tá ok? Cada um na sua carteira. Então imagine que esse volume aqui da sala onde nós estamos, tá? Juntos, é o volume do tecido conjuntivo. Então imagina que você pegou na pele, fez uma biópsia, pegou o bisturi, cortou um cubo aqui, ok? Ó, tirou um tampão, um cubo da sua pele. Tudo bem, gente? Então cortei aqui, ó, tirei um cubo da minha pele, tá? Estou transpondo esse cubo aqui para a sala de aula. O teto, a laje da sala de aula, é o epitélio de revestimento. O volume da sala é o tecido conjuntivo fibroso, tá ok? Nós somos as células do conjuntivo. Então aqui na sala, todos nós somos células. Qual que é a maior parte das células que compõem o tecido conjuntivo fibroso? Qual célula é essa? Fibroblast? Fibroblastos. Então, a maioria de nós é fibroblastos. Mas entre nós aqui na sala de aula, nós temos outros dois tipos de células. Nós temos macrófagos e mastócitos, ok? Então, Zé Lauro é um macrófago, Tiago é um mastócito, ok? Da sala. O resto é fibroblasto. Então, a maioria é fibroblasto. Mas tem alguns macrófagos ali e tem mastócito também, ok? Então, Zé Lauro, macrófago, está quieto lá no meio da sala. Tiago, mastócito, está quieto lá na sala, ok? E tem Yuri, macrófago também. Tem mais macrófago que mastócito. Está lá Yuri, macrófago, quieto lá no outro lado da sala. Cada um no seu canto. Entre nós, vocês concordam que tem um espaço entre as células? Que esse espaço é chamado de interstício? No caso do conjuntivo fibroso, ele é preenchido pelo quê? Substância fundamental amorfa? Nós temos a substância fundamental amorfa, mas temos também fibras de colágeno, concordam? Não é tecido conjuntivo fibroso? Então, cada um de nós, fibroblasto, está captando aqui aminoácidos, produzindo colágeno e secretando colágeno. O colágeno é uma molécula, concordam? Quando eu secreto colágeno aqui perto de mim, Bárbara daqui do meu lado, outro fibroblasto, estou liberando aqui colágeno. Esse colágeno fora da célula vai trançando. Cada 3 moléculas de colágeno formam uma microfibrila que trança com outras 3 moléculas, formando cordas grossas, com milhões de moléculas. Então tem cordas de colágeno passando em 3 dimensões aqui em toda a nossa sala.
igual cama de gato, já viram? Um tanto de elástico atravessado assim, imagina um tanto de corda atravessada em 3 dimensões aqui. Cada um de nós, célula está agarrada no colágeno. Eu estou preso aqui, né, aderido aqui no colágeno. Bárbara também está aqui, e até Zé Lauro, que é macrófago vizinho aqui, também está aderido na corda de colágeno. O espaço que ainda sobra entre nós é todo preenchido pela substância fundamental amorfa que nós já discutimos, lembram? A substância fundamental amorfa é um gel altamente hidratado. Então tem um gel mergulhando todos nós aqui na sala. E aqui estamos nós. Nós fibroblastos, macrófagos Yuri e Zé Lauro, mastócito Tiago aqui na sala, todo mundo seguro aqui no colágeno, mergulhados na substância fundamental amorfa. Entre nós passam vasos sanguíneos. Então imagina que da entrada, na porta da sala ali, entra uma arteríola, que é o último ramo de uma artéria. Essa arteríola ramifica em vários capilares, ok? Que passam entre nós aqui, no meio de nós aqui na sala, e se fundem no fundo da sala, formando uma vênula, ok? Essa é a circulação sanguínea. O sangue passa por nós, ok? Dentro do vaso. Quando o coração bate, ele faz uma pressão, empurra o sangue para fora, a pressão vem aquela onda, né, que é o pulso, até chegar na arteríola. Quando chega na arteríola, como o capilar, logo em seguida, é permeável, o plasma, a água, sai pelo capilar. Então, esguincha a água pelo capilar. Essa água vem com oxigênio, nutrientes, e vai banhando aqui o tecido, nutrindo, trazendo aminoácido, glicose, oxigênio, né, vitamina, o remédio que você tomou, tudo sai aqui. Cada um de nós, fibroblasto, macrófago e mastócito, pega o que precisa, metaboliza e joga o que não serve mais no mesmo gel. Como vem uma onda de água, essa água vem nutrindo e recolhendo as excretas nossas aqui, seguindo para lá, em direção a Zé Lauro lá, à minha esquerda, ok? O que acontece? Essa excreta da célula, CO2, produtos de metabolismo celular, vão sendo levados e 85% dessa água que saiu volta para o final do capilar. Como sai muita água, o sangue no capilar fica grosso. Então ele puxa a água, atrai mais água de volta para dentro do capilar. Ok? 85% da água volta para o capilar. Ok? Levando essa sujeira nossa aqui. Os outros 15% da água que não voltam, voltam pelo vaso linfático. Então imagine aqui dentro da sala um tanto de tubo de PVC com a tampa cega, fechada, o tubo é todo furado e eles seguem em direção à vênula. Então, eles vêm do início da sala, da porta da sala, em direção, vários tubos aqui embaixo de nós, se fundindo em direção à saída, ao fundo da sala, onde a veia sai, a vênula sai. Esse vaso linfático drena os 15% da água que não foram drenados pelo vaso sanguíneo. Nós já vimos isso no linfonodo, lembra? Então está coletando sempre a amostra de água. E nós temos ainda inervação. Imagina um tanto de fio de cobre desencapado, solto no meio, tanto de arame desencapado no meio de nós aqui, concentrando mais perto do epitélio lá em cima, porque a inervação é mais intensa próxima do epitélio. Ok? Então tem mais lá em cima. Então está cheio de fio de cobre desencapado aqui. Ok? São as terminações nervosas que nós vimos na herpes ali anteriormente. Está claro o cenário onde as coisas vão acontecer? Super claro. Zé Lauro está aqui, perto de mim, macrófago, quietinho aqui, na paz dele aqui. Nós estamos harmônicos no tecido, nutrindo, alimentando, excretando, lavando, limpando, todo mundo na paz aqui. Se você pega o bisturi e vai cortar a pele, quando você enfiar o bisturi lá em cima, o que vai acontecer? Você vai cortar epitélio no meio, não vai? E quando chegar aqui, você vai cortar a célula ao meio, não vai? Quando a lâmina de bisturi passa na célula, ela corta a célula ao meio. Então, onde você passou o bisturi, cortou epitélio, cortou endotélio, cortou fibroblasto, né? Cortou mastócito, cortou todo mundo no meio. Quando corta aqui uns fibroblastos perto de nós aqui, pensa, o facão passou aqui na minha frente, foi né? Quase pegou aqui o fibroblasto, mas matou célula. Quando mata célula, não vai vazar mitocôndria e uma série de organelas da célula. Mitocôndria contém dumps, não é isso? Então, a mitocôndria desse fibroblasto que morreu aqui na frente vai vir aqui no gel, e quem está aqui do meu lado? Zé Lauro, macrófago. Quando a mitocôndria tocar na membrana do Zé Lauro aumenta de tamanho, se ativa, fagocita essa mitocôndria e vai começar, então, a liberar mediadores inflamatórios, ok? Vai começar a migrar para onde tem muito dump, começar a fagocitar para limpar essas células mortas aqui na nossa frente,
mas vai liberar uma quantidade imensa de citocinas e mediadores. Esses mediadores vão se difundindo aqui, vão se ligar no Tiago mastócito ali, vão ativar o Tiago ativa, começa a liberar outros mediadores. O Yuri, que pode estar um pouco mais afastado, também vai sentir essa citocina e vai começar a se ativar, e assim começam a ativar as células no tecido. As citocinas que Zé Lauro Macrófago liberou aqui, vão ligar no vaso sanguíneo e vão induzir o quê? Aumento da expressão de moléculas de adesão, produção de quimiocinas, e com isso, no sangue que passa aqui, além de sair água, vai sair também célula. Então a permeabilidade do capilar vai aumentar, vai chegar muito mais água que tinha aqui. Então vai encher de líquido aqui no tecido. O teto nosso vai levantar e vai inchar. E vai haver recrutamento de leucócitos. Vão chegar milhares de outras células, outras pessoas, como nós aqui, na nossa sala. A nossa sala vai ficando abarrotada, concordam? Estava eu com Bárbara aqui mais distante, Zé Lauro um pouco mais distante. Entre nós vai começar a chegar neutrófilo, NK, outros macrófagos, e vão povoar essa sala. Ok? Então, um exército de células chegam para quê? Combater alguma bactéria que entrou e ajudar a eliminar essas células que morreram aqui na região. Tá claro isso? Agora, o pior é quando entra bactéria, infecção. Se nessa pele nossa aqui entrou bactéria aqui em cima, a bactéria entra e vai ficar entre nós, não vai? Entre eu e Zé Lauro, entre eu e Bárbara, não é isso aqui? A bactéria vai se alimentando aqui do gel e vai multiplicando. E vai liberando pump, não é assim? O pump, então, vai se difundindo, vai ligar no Zé Lauro, que tem receptor de pump, vai ligar no Yuri, que tem receptor de pump, vai ligar no Tiago, que também tem receptor de pump mastócito, e vai ligar em mim, na Bárbara e nos outros. Nós, fibroblastos, também temos receptor para pump. Ativamos menos que o Zé Lauro, o macrófago aqui do lado, mas também vamos ativar. Mas Zé Lauro vai ficar muito ativado, vai crescer, ficar grande, vai começar a fagocitar com grande intensidade a bactéria e vai liberar uma quantidade muito maior de citocinas e outros mediadores. E esses mediadores vão se ligar mais ainda em nós fibroblastos, nos outros macrófagos, nos mastócitos e nos vasos sanguíneos. E o recrutamento de célula vai ser muito mais exuberante, porque quando é bactéria, ou vírus, ou fungo, a estimulação da inflamação é muito maior. Ficou claro o gatilho disparado do processo inflamatório num tecido? Ficou, Prof. Acho que ficou sim. Ok? Então, isso tem a ver com imunidade inata, tudo que a gente viu, concorda? A inata não é pouco específica, quase não específica. A inata e a inflamação andam juntas, ok? Então, quando eu falo estudo da imunidade inata ou estudo da inflamação, se sobrepõem, concordam? Imunidade inata são os mecanismos imunes. Como reconhece o pâncreas, como é que faz? A inflamação vai estudar isso e todos os outros fenômenos que acontecem no tecido, tá ok? Tudo mais além do combate que acontece no tecido. Tá ok, pessoal? A inflamação é mais ampla, que a reação é mais ampla do que simplesmente matar a bactéria. Oi, Bárbara. Só repete para mim a parte da formação do edema, por favor, que eu então, não peguei direito. No edema, Zé Lauro macrófago aqui, Yuri macrófago também, muito Tiago mastócito, vão liberar mediadores que vão se ligar no capilar e vão aumentar a permeabilidade do capilar. Então, se sair 1 litro de água por hora aqui, vão sair 3 litros de água por hora. Então, o volume de líquido que vem é maior, e aí esse líquido começa a acumular aqui dentro. Ele não volta bem para o vaso sanguíneo, volta um pouco menos. Então, vai acumulando aqui e enche o tecido. Beleza, foi, Tá, Prof. okay? Obrigada. E por que é importante também aumentar a permeabilidade? Lembra do complemento? As proteínas do complemento saem quando aumenta a permeabilidade. Então, eu tenho que aumentar para quê? Para chegar bastante proteína do complemento e outras moléculas e ajudar a matar essa bactéria que infectou o tecido. Ficou claro o gatilho, gente? Então, eu quero que em toda aula de inflamação, vocês lembrem desse cenário. Estamos todos numa sala de aula, somos células. Lembra do Zé Lauro macrófago, do Yuri macrófago, do Tiago mastócito. O resto de nós é tudo fibroblasto. Entre nós tem corda colágena e um tanto de gel. E os vasos passando aqui. Então, qualquer perturbação nesse tecido, Zé Lauro é o mais atento. Ó. Captou, ele começa a liberar, né, mediadores inflamatórios. E esses mediadores não dão ordens. Vão dar ordem para nós, fibroblastos, para o endotélio do vaso,
para o outro macrófago, para o mastócito e assim por diante. Ficou claro isso, pessoal? Ok? Então, a inflamação... Opa, passaram dois aqui. A inflamação, ela é uma resposta inespecífica. Não importa quem agrediu, Zé Lauro vai se ativar se tiver um corte com bisturi, uma queimadura com a chapa quente aqui em cima, se um ácido cair na pele e entrar, ok? Um ácido clorídrico queimou a pele com um ácido, por exemplo. Se uma bactéria entrar, se um vírus entrar, se um fungo entrar, se um protozoário entrar, Zé Lauro e Yuri, e até mesmo o Tiago, que mastócito também tem muito receptor, vão perceber a entrada de qualquer um desses patógenos ou agressão tecidual, química ou física, não importa, ok? Então, a inflamação é inespecífica, ela é uma resposta de proteção. Independente do que te agredir, o objetivo dessa resposta é livrar o organismo da causa da agressão celular. Então, livrar o organismo da substância química que está causando irritação, da queimadura, né? Do calor que está ali, não consegue eliminar o calor, né? Eliminar a bactéria, o vírus, o fungo que estiver incomodando ele naquele local, ok? Agora, também tem como objetivo livrar o organismo das consequências da agressão celular. O que é isso? Quando o seu corpo é agredido, células são lesadas, matriz extracelular é lesada. Enquanto tiver célula ou matriz lesada, o processo inflamatório não termina. Tá claro isso? Então, a reação nossa, que é inflamatória, é para eliminar o agente agressor, a substância química, bactéria, o vírus ou fungo, e também para eliminar o tecido que foi agredido, o tecido que foi destruído. Então, enquanto tiver célula morta aqui na frente, nossa aqui, ó, no exemplo, Zé Lauro não vai sossegar. Ele vai fagocitar e vai chamar mais macrófago até limpar todas, remover tudo. Quando não tiver mais nenhum resto de célula, nenhum colágeno degradado, a inflamação para, ok? Aí eu vou cicatrizando. Então eu não inflamo para depois cicatrizar. À medida que Zé Lauro vai limpando a área, ele já vai dando ordens para nós, fibroblastos, irmos refazendo aquele tecido, ok? Então o macrófago vai coordenando. Ele mesmo vai limpando e já vai liberando mediadores para estimular nós, fibroblastos, a repararmos o local que foi perdido ali naquela região. Ok? Então, objetivo de combater o agente agressor e limpar o tecido que foi agredido. Ok? Deixa eu espaço de... A inflamação é uma resposta a uma agressão. Então, eu tenho uma agressão que suscita uma inflamação. A inflamação combate a agressão e ela faz o que também? Ela estimula o reparo. Então, a inflamação ela é importante, ela é fundamental para dois processos no meu corpo. A inflamação combate o agente agressor e a inflamação é que estimula o reparo daquele tecido agredido. Tá claro isso? Então, se não inflamar, você morre, concordam? Se não inflamar, você vai morrer. Você não vai combater o agente agressor e também não vai reparar o que foi agredido pelo agente agressor. Tá claro isso? E aí vou deixar uma pergunta na orelha de vocês aí, para a próxima aula. Se a inflamação é essencial à vida da pessoa, por que a gente usa tanto anti-inflamatório? Ok? Para que usar o anti-inflamatório? Se a inflamação é importantíssima para combater o agente agressor e para induzir o reparo. Pra vocês pensarem, tá? Na aula que vem nós vamos discutir isso aí. O reparo pode acontecer de duas maneiras. Por meio de regeneração, que é quando as células que sobraram no tecido multiplicam e refazem um tecido idêntico ao tecido original, ou por cicatrização, que é quando eu não consigo refazer o tecido original e aí eu vou produzir uma fibrose cicatricial no local. É o que deixa a cicatriz, a marca. Ok? Então, um exemplo. Quando eu tenho um corte profundo na pele, o epitélio de revestimento regenera a camada de cima. A derme, que é o conjuntivo, não regenera, ela cicatriza. Por isso fica a marca que você enxerga. Se você lesar músculo estriado, esquelético ou cardíaco, ele tem baixa capacidade de regeneração. Então, na área lesada, necrosada, vai produzir uma fibrose. Você vai perder força muscular ali, vai perder, como é que fala? Capacidade cardíaca, né? Você vai ficar com insuficiência cardíaca, porque você cicatriza ao invés de regenerar. Se você tiver uma lesão no osso,
Se tudo correr bem, o osso pode regenerar. Você pode voltar a formar osso naquela área que foi perdida. Então, cada tecido do meu corpo tem uma capacidade de regenerar. Fígado regenera muito, concorda? Você pode lesar o fígado, ele regenera bastante. Então, tem tecidos que regeneram mais facilmente, outros mais dificilmente e outros não regeneram. Esses que não regeneram vão cicatrizar, ok? Prof, Quando cicatriza, fica marca. Oi. no caso da queloide, essa fibrose cicatricial é exacerbada? Nós vamos falar no final desse módulo. A queloide é quando eu tenho uma cicatrização exagerada. Então eu produzo uma quantidade maior de tecido do que eu precisava. Eu faço um volume muito grande e dá aquele aspecto ruim, aquela massa que fica, né, na área de corte. Tá? Nós vamos falar, é genético, nós vamos falar sobre isso no final desse módulo. Valeu, prof. Quais são as bases da inflamação? Desde 700 anos antes de Cristo, Celsius, lá na Grécia, descreveu os 4 sinais comuns da inflamação. Numa área inflamada, eu tenho calor, ela está mais quente. Eu tenho rubor, que é vermelhidão, fica mais vermelha. Eu tenho tumor. A palavra tumor significa aumento de volume. Como o câncer cresce, a gente chama ele de tumor, mas a palavra tumor quer dizer aumento de volume. Como o câncer faz volume, chamamos de tumor, né? Tumor benigno, tumor maligno. Mas tumor quer dizer aumento de volume. Por quê? Aumento de volume em função do edema que acontece no local. E dor. Então, uma área inflamada tem calor, rubor, tumor e dor. Ok? Em 1750, Virchow, que foi um grande patologista, descreveu um 5º ponto importante, que é a perda de função. Então, todo tecido inflamado terá, em maior ou menor extensão, perda de função. Ok? Quem tem inflamação no fígado tem insuficiência hepática. Quem tem inflamação no coração tem insuficiência cardíaca. Quem tem inflamação no músculo tem dificuldade de contração e relaxamento muscular. Ok? Então, isso leva à perda de função. Oi, Zé Laura, pode falar. Mas aí, no caso, essa perda de função seria por exemplo, pelos macrófagos estarem matando as células vivas durante a resposta, ou porque houve a fibrose das células durante ou os dois, no caso, durante a cicatrização? Zé Laura, mais pelos mediadores inflamatórios produzidos. Enquanto a inflamação acontece, os mediadores inflamatórios afetam todas as células do tecido. Então, exemplo, se eu tenho uma inflamação muscular, o músculo não consegue fazer bem o movimento, concorda? Quem faz musculação e pega muito peso, né, sem estar preparado, concorda que gera inflamação até patológica no músculo? Você não consegue carregar nem um copo d'água, tudo dói, não é isso? Então você tem limitação do movimento. Quando você tem uma hepatite, com inflamação no fígado, os mediadores inflamatórios produzidos pelas células de defesa vão se ligar no hepatócito e vai afetar a função do fígado. Então, o fígado vai ter dificuldade de metabolizar algumas substâncias, né, de produzir outras moléculas no sangue. Então, na verdade, Zé, é mais pela questão dos mediadores inflamatórios produzidos no tecido. Okay? Então, a resposta à sua pergunta são por causa dos mediadores inflamatórios? Dos mediadores. Então, você vai ter uma insuficiência do órgão, né, uma perda de função, principalmente em função dos mediadores produzidos. Pode acontecer, Zé, que você consiga regenerar tudo e volte à função. Então, não é pela destruição da célula. Então, se você fosse me falar que pela lesão da célula, aí é por que a agressão causa perda de função? Se eu rompi o músculo, perdeu a conexão, perdeu a função, né? Mas ele pode regenerar. Eu posso ter regeneração daquela lesão e voltar a ter contração. Na verdade, quando a gente fala que a inflamação gera perda de função, é em função dos mediadores. Quando tem muito mediador, afeta a função das células naquele tecido. Ok? Professor. Oi. E esse tempo, de quanto tempo esses mediadores químicos estão na lesão, prejudicando a função, é variável? Ô, Thaís, vai depender muito do tipo da agressão e do tipo de resposta que você tem. Infecções de longa duração, por exemplo, tuberculose, causam um grande dano pulmonar, concordam? Por quê? A inflamação crônica, ali, são meses, né? Às vezes anos de inflamação, então isso vai causando uma lesão tecidual importante. Então depende muito do tempo e da quantidade de mediador inflamatório produzido. Você pode ter uma hepatite aguda que seja nociva e paralise seu fígado, por exemplo.
num curto espaço de tempo. Na COVID, você pode ter inflamação pulmonar tão intensa que gera um edema violento para a função. Então, o edema atrapalha a troca gasosa, por exemplo, na pneumonia. Você para e morre de insuficiência respiratória. Então, vai depender muito da extensão do tecido e do tipo e a quantidade de mediador inflamatório produzido. E a regeneração e a cicatrização acontecem enquanto há mediadores químicos ou depois que reduz? Enquanto há. Então, a gente tem os mediadores iniciais que dão mais sinais e sintomas, depois eles vão diminuindo e as células começam a produzir mais mediadores que estimulam o reparo. Então, vai mudando o perfil de mediadores ao longo da minha inflamação. Por isso que vai mudando o sinal e sintoma. Então, os mediadores mudam o tipo e a proporção de cada um deles ao longo da inflamação. Entendi. Tá ok? Obrigada. Beleza. O anti-inflamatório, então, ele mexe com os mediadores? Mexe com os mediadores. Os anti-inflamatórios vão atuar nos mediadores. Aí já vai matutando aí, Zé Lauro. Se a gente toma esse tanto de anti-inflamatório, tá certo o que a gente está fazendo? Vamos pensando aí, o que ele vai fazer na minha resposta inflamatória? Tá? Mas vamos seguir na aula e no início depois da prova de semana que vem tem aula de inflamação para a gente poder ir balizando essas conceitos. Eu vou ficar com essa pergunta na cabeça até daqui 2 semanas. Assim que é bom, que aí estimula a gente a estar buscando ali, pesquisando, tá? É muito importante, você falou, Zé Lauro, a gente instigar a busca do conhecimento pelo aluno. Por mais que você matute aí 2 semanas, não consiga avançar em nada, quando vier a resposta para você, você fala assim, não, era isso. Você nunca mais esquece, Zé Lauro, nunca mais esquece. Tá lembrando que há 10 anos, já que a pergunta lá, eu fiquei encucada e lembro. Eu lembro de questões minhas de prova, de terceiro período de faculdade, falei, gente, como é que eu fui? Eu não sabia que negócio, só que a pessoa falava, pelo amor de Deus, era isso. Não esqueço até hoje, né? A gente vai ajudando a memorizar as coisas, né? Para a gente terminar a aula de hoje, nós vamos parar nesse slide aqui. Esse slide é muito importante porque ele fala sobre as fases da inflamação. Em linhas gerais, quando você sofre uma agressão, começa o processo inflamatório, você começa com uma fase aguda. Essa fase aguda tende a durar 1 a 2 dias, em média 2 dias, ok? Na fase aguda eu tenho muitos sinais e sintomas. É uma fase muito sintomática. Na fase aguda, geralmente, dói mais, incha mais, fica mais vermelho. Só lembrar, quando você queima um lugar forte, primeiro dia é horrível, né? Tudo dói, o dia inteiro tá lembrando lá, inchado, vermelho, doendo. No dia seguinte vai diminuindo a dor, no terceiro dia já melhora bastante. Assim, quando você torce o pé no futebol, né? Dá uma pancada aí, o que for, o primeiro dia é péssimo, o segundo dia ainda está incomodando, o terceiro começa a melhorar, né? Então, a fase aguda tende a ser mais sintomática. E na fase aguda, o que acontece? Ocorre um recrutamento preferencial de neutrófilo. Então, a maioria das células que chegam e se acumulam no tecido são do tipo neutrófilo, ok? Então, fase aguda, ela começa quase que imediatamente a agressão, dura em média 2 dias. Ela é mais sintomática e nela tem um predomínio de neutrófilo. No exército que compõe a inflamação, a maioria das células é do tipo neutrófilo. Tem macrófago, tem NK, mas a maioria é neutrófilo. Ok? Vamos decorar que o neutrófilo, ele vive em média 48 horas. Ok? Ele vive em média 48 horas. Ok? Giovanni, o anti-inflamatório, não. O anti-inflamatório pode causar broncoespasmo e agregação plaquetária como efeito adverso. Nós vamos ver na nossa aula aqui quando tiver a farmacologia da inflamação, tá bom? Então, na verdade, ele pode nos atrapalhar, porque ele pode ter um efeito colateral ainda que piora nosso quadro, tá bom? Estou falando que ele é ruim ou bom não, tá? É só imaginar. Quero que vocês pensem, para que usar anti-inflamatório? Ok? Então, nós vamos chegar lá. A fase aguda, então, dura em média 48 horas, depois ela vai fazendo uma transição e a fase crônica começa a se instalar. Então, olha só, nesse gráfico aí, no primeiro momento lá no ângulo do eixo Y com o eixo X, foi a agressão, ok? Imediatamente começam fenômenos vasculares, dói, incha e fica vermelho, não é assim? Então, o edema é a primeira curva, ó, começa a inchar, logo em minutos começa a inchar, vai inchando, ficando vermelho,
Então, a resposta vascular é a mais rápida, é a primeira. Ela tende a diminuir no dia seguinte, tá? Com uma queimadura, um corte, uma pancada. Os neutrófilos, linha preta aí, ó, começam a chegar logo nas primeiras horas. E eles vão se acumulando lá em 24 horas. Mas como eles morrem até 48 horas, à medida que o tempo passa, eles vão morrendo, e os macrófagos continuam chegando lentamente, mas não morrem. Macrófago dura muito tempo, semanas ou meses. Então agora eu vou ter uma transição. Vai caindo a curva de inflamação aguda de neutrófilo e vai aumentando a curva da inflamação crônica. Ok? Entrei na fase crônica. A fase crônica, ela tem um predomínio de macrófagos e linfócitos. Ok? A fase crônica pode durar dias, semanas ou meses, depende da doença, da agressão, mas o fato é que ela tende a ser menos sintomática. Então, no conjunto de células, predominam macrófagos em relação aos neutrófilos. Ok? Vocês concordam que se chegou mais macrófago, o tipo de mediador inflamatório é diferente? Eu tinha mais neutrófilo no primeiro dia, os mediadores que o neutrófilo produz são um pouco diferentes dos que o macrófago produz. Então eu vou ter sinais e sintomas diferentes dessa inflamação. E observem essa chave colocada na fase crônica e no reparo, está vendo aí à esquerda? A fase crônica, ela está junto do reparo. Enquanto a fase crônica vem, Zé Lauro e seus parentes chegam aqui para limpar o tecido, fagocitar tudo, acabar com a infecção e limpar o tecido, à medida que os macrófagos vão entrando, limpando, eles já vão liberando mediadores para estimular o reparo tecidual. Então lembrem-se, teve o combate ali, no cenário da guerra, tem neutrófilo morto, bactéria morta, tá aquele caos, tudo morto ali. Eu tenho que ter um macrófago que chega, ele acaba de matar alguma bactéria que sobrou, mas ele vai limpando e digerindo aquilo tudo. E à medida que ele vai avançando, atrás dele já vem um exército de fibroblastos cicatrizando, ou um exército de células do tecido regenerando aquele tecido. Ok? Então, de fora para dentro, vai limpando e já vai reparando o tecido de fora para dentro. Não tem como fazer um buraco, limpar, deixar um buraco oco para depois reparar. Então, à medida que vai limpando, já vai reparando das bordas para o centro da lesão. Ok? Então, o reparo acontece ao longo da fase crônica. Tudo bem, pessoal? Ficou claro aí, em linhas gerais, as fases da inflamação? Ficou, prof. Então, beleza. Nós vamos parar por aqui. Eu vou postar as videoaulas da imunidade inata para vocês. Deixa eu interromper a gravação aqui. E aí, estudem para a prova.